Bom, pessoal, vamos lá. Os bolsonaristas, né, que nem o Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, aquele príncipe lá e a galerinha toda, Adrilho Jorge na Jovem Pan, eles estão batendo muito na tecla, né, de que os governadores estão tomando medidas ditatoriais, né? Inclusive estão tentando usar isso pro pretexto, né, do Bolsonaro dar um golpe, né, que quase teve. Aí, graças a Deus, as Forças Armadas não quiseram entrar numa aventura golpista, porque os governadores fecharam o comércio, as pessoas estão desempregadas, etc. e tal. Os governadores viraram ditadores. Essa aqui, pessoal, é a Lei 13.979, que foi assinada em 2020. É uma lei, logo quando começou a pandemia, né, aqui no Brasil, foi assinado aqui, ó. Isso aqui não é nenhum site de notícia, não é a Globolixo, tá, antes que alguém diga. Isso aqui é do Diário Oficial da União. E essa lei aqui, pessoal, é uma lei sobre pandemia, uma crise sanitária que estava estabelecida. Então, o presidente da República, ó, o presidente da República, quem que é o presidente da República? É os governadores? É o calça apertada do Dória? É o comunista do Flávio Dino? Não, o presidente da República é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele assinou essas leis, dando plenos poderes a prefeitos e governadores a tomarem medidas durante a pandemia para conter o avanço do vírus. É uma lei temporária apenas para conter o vírus. Tanto que dentre as medidas estão aqui os parágrafos: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos, estudo ou investigação epidemiológica, exumação, necropsia, cremação, inclusive se for necessário, e manejo de cadáver, restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país, etc e tal. Aqui, ó, que eles estão falando aí que o governador de Sergipe quer pegar os bens da pessoa. É dessa lei aqui, ó. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, ou seja, cidadão comum. Se for necessário requisitar a casa de alguém para abrigar paciente, pode sim requisitar. Tá tudo englobado aqui na mesma lei, ó. Inclusive diz aqui, ó, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa, caso fosse necessário isso. Então tudo isso aqui está na mesma lei de 2020. Aqui, ó. Quem assinou a lei foi o presidente da República, aqui, ó, Jair Messias Bolsonaro, em 6 de fevereiro de 2020. Agora eles vêm com esse papo de que os governadores que são ditadores, que o governador de Recife quer requisitar os bens das pessoas, não sei o que, tudo baseado nessa mesma lei aqui que foi o Bolsonaro que assinou. Que era uma lei para quê? Para conter o vírus. Por quê, pessoal? Porque o problema desse vírus, que nem já foi dito N vezes, é a alta taxa de transmissão. E como algumas pessoas que contraem esse vírus não conseguem respirar, elas precisam ficar internadas numa UTI, numa unidade de tratamento intensivo, tendo algum respirador, um ventilador mecânico, alguma intubação, faz um cateterismo e intuba a pessoa, porque a pessoa não consegue respirar. E como o vírus se transmite muito rápido, ele tem uma alta taxa de transmissão, isso colapsa o sistema de saúde, que nem nós estamos vendo agora aqui, ó. Aqui eu não vou nem mostrar as notícias, eu vou mostrar só as manchetes para vocês verem aqui, ó. São Paulo, ó, já tem 19 hospitais públicos com 100% das UTIs cheias. Já está acontecendo. Inclusive o ex-governador de Goiás, ele morreu porque não tinha leito. E nós já estamos tendo pessoas morrendo por falta de leito. Inclusive essa notícia aqui é de 5 de março. Ó, hoje já está tudo colapsado. Aqui, ó, hospitais colapsados. Ó, hospitais colapsados. Ó. O terceiro maior município de Mato Grosso não tem leito de UTI. Os postos de saúde devem funcionar 24 horas no Ceará. Tudo colapsado. É só você digitar aí no Google que você vê que no Brasil inteiro já não está tendo leitos. Nós tivemos casos até de estados transferindo pacientes para outros estados, como Santa Catarina, que mandou alguns pacientes para o Espírito Santo, porque não tinha como atender todo mundo. Esse é o real problema desse vírus. Por isso que foi assinada essa lei aqui pelo próprio Bolsonaro, não foi os governadores, justamente para tentar conter o avanço do vírus. Correto? Isso, pessoal, era para ser uma lei temporária, até que houvesse um remédio, uma vacina eficaz que pudesse conter o vírus. Aí não ia sobrecarregar os hospitais, não ia precisar nem dessas medidas de lockdown, não ia precisar de quarentena, todo mundo ia poder estar trabalhando com o uso de máscara, isolamento social, tudo bonitinho. Então a lei era só temporária para baixar a curvatura, correto? Só que o que aconteceu? O Bolsonaro sabotou todas as medidas de combate ao vírus. Ele cancelou, ele rejeitou 3 ofertas de vacina da Pfizer, que seriam 70 milhões de doses, perdão, ia falar dólares, que já poderia ter sido aplicado desde dezembro. Ele mandou o Pazuello cancelar uma compra da vacina, aqui, ó, Coronavac. O Pazuello já tinha assinado, ia comprar 46 milhões de doses, aqui, ó. Ele mandou cancelar. Assinou uma medida provisória impedindo os governadores de comprar vacina.
O Bolsonaro cancelou o kit intubação, que é necessário para hospitalizar as pessoas, justamente para evitar isso daqui, ó, para que as pessoas não morressem na fila de espera ou sem tratamento. Ele mandou cancelar. O Bolsonaro foi contra até o uso de máscara, sabe? Ele chegou a ler um falso estudo lá alemão, que as pessoas não podiam, que as máscaras traziam graves efeitos colaterais. Ele sabotou todas as medidas de combate ao vírus. E por que o Bolsonaro fez isso, pessoal? Vocês não perceberam ainda? Ele mesmo assinou essa lei dando poderes aos prefeitos e governadores, e ele mesmo sabotou as medidas sanitárias, todas. Por quê? Porque ele queria que aumentasse o número de casos, porque aí ele ia desgastar os prefeitos e governadores, porque ele sabe que se aumentasse os casos, os hospitais iam ficar assim, ó, cheios, tudo lotado. Aí os governadores iam ser obrigados a decretar isolamento, quarentena, essas medidas chatas que nós estamos vendo agora, gerando desemprego, deixando as pessoas em casa, deixando as pessoas passando fome. Aí o Bolsonaro ia fazer a narrativa de que ele é o herói que está tentando salvar o povo. Ó, são os malvados governadores que estão tentando deixar você desempregado. É um plano maligno dos governadores. Inclusive um rapaz falou isso no meu grupo, né? Que é um plano maligno dos governadores para deixar as pessoas desempregadas, né? Eles acreditam nisso. Eles acham que o governador é eleito, faz uma puta campanha, gasta dinheiro com campanha, percorre o estado inteiro. Aí depois de eleito, o governador simplesmente ele quer deixar os cidadãos desempregados, né? Para perder voto, perder apoio popular, ter um desgaste político. Eles acreditam nisso. Esse é o plano do Bolsonaro. Então o Bolsonaro causa esse desgaste, né, na população, porque os governadores ficam com a imagem lá embaixo, eles perdem voto, perdem popularidade. Aí ele posa de herói que está tentando salvar o povo e tem um pretexto para dar um golpe. Por isso que quando você abre hoje as notícias, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, você vê que até os comandantes das Forças Armadas foram substituídos por causa disso, porque eles não quiseram compactuar com uma aventura golpista. Vocês entenderam qual é o plano? Aqui, ó, Ministério da Defesa anuncia a sua saída. O comandante das 3 Forças Armadas anunciaram sua saída, porque eles não quiseram compactuar com um golpe do Bolsonaro. E ninguém percebe isso. Se você está em casa hoje desempregado, passando dificuldade, sem poder trabalhar, a culpa não é dos governadores. Os governadores estão indo sim atrás das vacinas. O Dória comprou a Coronavac e o Rui Costa comprou a Sputnik junto com outros governadores da Bahia. Ó, Sputnik. Ó, Rui Costa anuncia a contrato assinado por vacina, que é da UOL, eu não vou poder ver. Muito desses sites aqui é só para assinante. Okay, ele comprou 37 milhões de doses da Sputnik. Esse é o governador que o Bolsonaro acusa de ser ditador, que está querendo manter o povo em casa por um plano maligno, né, para deixar as pessoas desempregadas. Sendo que o Bolsonaro, que podia ter evitado tudo isso, ele fez isso daqui. Ó. O Bolsonaro recusou vacina, mandou cancelar a compra de vacina e ainda por cima tentou impedir os governadores de comprar. Então, o plano maligno é do Bolsonaro. Ele sabotou todas as medidas que podiam ter evitado o lockdown, como vacina, uso de máscara, isolamento, distanciamento. Tudo isso poderia ter evitado o lockdown. Ele fez toda uma narrativa para o público, dizendo que era uma gripezinha, que ninguém podia pegar, tem que enfrentar como homem, que não sei o que, incentivando as pessoas a se aglomerar. Ele sabotou todas as medidas para desgastar os governadores, porque os governadores foram obrigados a decretar lockdown, as pessoas ficam em casa, desempregadas, passando fome, e aí ele posa como herói e tem um pretexto para dar um golpe. Eu vou salvar o povo com o meu exército, tá ok? O povo não vai ser vítima desses ditadores. Só que eles omitem tudo isso daqui, ó. A campanha que o Bolsonaro fez contra todas as medidas. E isso daqui, ó, a lei que ele mesmo assinou. Quem quiser ler a lei, aqui, ó, que é Diário Oficial da União. Não é Globolista, não é Record, não é blogzinho, é o próprio Diário Oficial da União. Pesquisem aí, ó, Lei 13.979. Foi ele mesmo que assinou a lei consciente. Ele assinou a lei justamente porque ele sabia que os governadores iam ter que fazer isso, né, caso houvesse um número grande de casos. Aí ele mesmo ajudou a aumentar o número de casos, né, indo contra todas as medidas, até um kit de intubação ele deixou de comprar, né, para poder aumentar o número de casos. Aí sobrecarrega os hospitais, aí quando aumenta o número de casos, os governadores e prefeitos são obrigados a decretar medidas de isolamento, quarentena, essas coisas. Aí ele usa isso como pretexto para dar um golpe, para tentar ir contra os governadores e os prefeitos. Lembrando que se ele tentar ainda dar um golpe, nós estamos com quase 4 mil mortes aí por dia, atualmente. Ontem teve 3.780 mortes. Não tem como atender todo mundo, é humanamente impossível. Os médicos já estão trabalhando a exaustão. Se ele dá um golpe, ele pode gerar uma guerra civil ou mais mortandade no meio de uma crise que nós já estamos passando. Mais de 300 mil mortos, quase 4 mil já por dia. E o bobalhão quer aproveitar isso tudo para dar um golpe, sendo que tudo isso daqui foi coisa da cabeça dele.
Ele que assinou a lei aqui, ó. Tá tudo aqui a lei, ó. Leiam a lei. Foi ele que assinou. E depois não gosta quando as pessoas usam aquele termo, né, genocida, sendo que ele sabotou todas as medidas de combate ao coronavírus. Dá a impressão que é propositalmente, justamente para aumentar o número de casos, para desgastar os governadores, para ele poder posar como herói do povo. Chega, pessoal, vamos parar de ser enganados por aí, pessoal. Vamos abrir os olhos, olha o que está acontecendo no Brasil. Quase 4 mil mortos por dia. Paz a todos.